Gente, eu queria começar o programa dando os parabéns ao presidente Itamar Franco, que finalmente parece ter sido flechado pelo Cupido. E com uma conterrânea. Parece que o Cupido também é mineiro. O Cupido que deu a flechada também é mineiro. O Cupido mineiro trabalha em silêncio, tem um jeitinho diferente de agir, ele gosta de pão de queijo, é recatado, não anda pelado que nem esse Cupido comum aí, não. Em vez de dar flechada, ele dá umas beliscadas de leve. Assim, tchum. Por causa dessas beliscadas é que o mineiro aprendeu a falar uai, uai. Bom, mas falando em beliscar, e essa beliscada de 600 mil reais que o governo está prometendo dar no bolso do contribuinte? Ou seja, no nosso bolso, para a compra de eletrodomésticos novos para os novos deputados e senadores. 600 mil reais de eletrodoméstico. São milhares. Por isso é que aumenta o consumo. A gente não sabe, ó, de uma sentada só. 600 mil reais de eletrodoméstico aumenta o consumo, claro. São milhares de eletrodomésticos que devem ser trocados. E segundo consta na notícia do jornal, que a gente nem ia falar aqui, mas eu não resisto, o que tem de liquidificador, enceradeira, móveis encostados, guardados nos depósitos lá, é uma loucura, que não estão funcionando direito e tal. Podia vender esse, pelo menos, né? Ou trocar, sei lá. Mas olha, eu não vou reclamar de dinheiro gasto em eletrodoméstico, não. Eu só faço absoluta questão de ver um dos nossos nobres deputados passando o aspirador de pó. Não vale jogar a sujeira debaixo do tapete, não. E a enceradeira eles usam com maestria, né? Já que a grande maioria dos nossos políticos adora fazer uma cera. A máquina de lavar também é muito necessária e serve para lavar a roupa suja, que de vez em quando despeja nos CPIs do Congresso. Tem também a batedeira, que serve para bater o bolo, que os gazeteiros dão toda semana no plenário, principalmente às sextas-feiras. E o liquidificador, que prepara pratos inesquecíveis, como o caldo a João Alves, que é uma receita simples, é uma vitamina que consiste na mistura de vários rolantes de loteria, coloca dentro com um pouquinho de água e bate. Uma delícia. Daqui a pouco eu vou entrevistar o candidato ao governo de Brasília, pelo PT, Cristóvão Buarque. Eu quero saber se, caso ele for eleito, também pretende trocar os eletrodomésticos da casa. Hein, Cristóvão? Aproveitar e já dar uma geral. Ao lado dele temos o delegado Antônio Raiol, da Polícia Federal do Rio. Ele vai falar de fraude na eleição, violência, corrupção na polícia e outros temas palpitantes. O programa termina com o bolero rasgado de Ucho Gaeta. O Ucho agora está cantando em família. Na hora lá eu explico. Bom, eu vou dar um bolo de 3 minutos e volto depois dos comerciais. Beijo de gordo. Mais um Jô Soares 11h30 aqui pelo SBT. Uau! Olha o som do Quinteiro. Perico, Osmar, Miltinho, Rubinho e Bira. Uou! Boa noite. Boa noite.
Estamos começando mais um Jô Soares 11h30 aqui. Eu quero começar já aqui marcando o meu protesto contra esse aumento que alguns restaurantes de São Paulo estão fazendo de 25%, alguns chegam a 30%, 25% de aumento sem motivo, né? Não dá, porque a gasolina não aumentou, pelo menos se aumentou, ninguém sabe. Aumentou a gasolina? Diminuiu. A gasolina diminuiu, né? O que mais? O boi em pé, quando ele morre, ele fica mais caro depois de morto? Não. Não fica mais caro. Não dá para entender, não sei. Eles querem prejudicar. Isso aí realmente é para prejudicar o plano, né? Porque aumentar 25%, não parece que a batatinha aumentou não sei quanto, ou não sei o quê. Pelo amor de Deus, 25%, isso é uma calamidade, isso é um abuso, é um absurdo. É querer que as pessoas não comam em restaurante, né? Com esse tipo de coisa. 25%. Às vezes a pessoa acha que como o preço é pouco, o aumento pode ser grande, que não tem importância. Então você diz assim, o cafezinho, quanto é que é? É R$1? Então vamos botar 1,50, que ninguém nota a diferença. É 50%. Quer dizer, é uma loucura isso. Fala, Osmar. A mussarela estava custando R$7, R$8 o quilo, por aí até bem pouco tempo. Está R$13, R$14 um quilo. Um absurdo. Pois mussarela. O dobro, 100% de aumento. Eu realmente não acredito que seja necessariamente de 25% em restaurante, a não ser que achem que o plano do governo deve fazer como peixe, morrer pela boca. Só pode ser isso, não dá para entender. Bom, tem um fax aqui bem interessante que diz o seguinte: Jô, eu sei que você não pediu a minha opinião, mas, essa é a capa do fax, dando algumas dicas, falando do Disque 900, os vários Disques 900 que já existem em São Paulo, e sugerindo alguns Disques 900 novos. Disque Velório, você toca e fica 1 minuto tocando 1 minuto de silêncio. No final a voz só diz, meus pêsames. Diz que filho viajando ao vivo, não é gravação. Existe alguém do outro lado da linha que vai chamá-la de mãe e vai ficar ouvindo os seus conselhos. Caso o seu filho verdadeiro, que foi viajar sozinho pela primeira vez com o pessoal da escola, não tenha deixado o telefone do hotel. Aí você disca para o Disque Filho, viajando, e a voz fica ouvindo, e dizendo assim, sei, mãe, pode deixar, mãe. Disque Suicida, caso você esteja se sentindo muito bem, mas acha que está bom demais para ser verdade, Disque Suicida, você vai ouvir 2 minutos de xingamento, frases depressivas, para colocar o seu moral lá embaixo. Disque Au Au. Se o seu cachorro morreu atropelado ou de qualquer outra coisa, ligue para o Disque Au Au e vai ouvir vários latidos das mais diversas raças de cachorro. Bonitinho isso, está com saudade, você liga e escuta. Uau, uau. Disque Uri Geller. Você disca, põe o que não estiver funcionando em cima do telefone e ouve ele dizer, trabalha! Pronto. E tem 2 aqui especiais. O Disque Derico. Se você tem um círculo de amizades altamente intelectual, se o papo descontraído de vocês é sobre a teoria da relatividade de Einstein, se o seu passatempo preferido é fazer gráficos, e se você está de saco cheio de tanta cultura, ligue para ele. Ele vai ficar dizendo besteiras e coisas sem o menor sentido no seu ouvido até você cansar. E para mim, o melhor de todos, que é o Disque Bira. 24 horas de gargalhadas. Para que perder tempo ouvindo uma piada antes? Vá direto ao que interessa. Ligue pro Disque Bira e escute a gargalhada. Pronto. Realmente maravilha. Marcelo Torrecilhas. Marcelo, maravilha, adorei as tuas ideias. Muito obrigado. Tá? Tem mais um faxinho aqui que eu tenho que ler, porque é para falar de teatro. Os 7 Brotinhos, dirigida, escrita e produzida pelo Flávio Marinho, está fazendo quinta-feira, dia 10, 1 ano em cartaz no Barra Shopping. 50 mil espectadores. Maravilha. Está me convidando para ir, infelizmente eu não posso, porque eu tenho já compromisso, não dá, infelizmente não dá para ir, Flávio. Obrigado pelo convite. E falando nisso, o Patrício Bisso liga para informar, depois da entrevista ele já prorrogou uma vez a temporada e vai ficar mais 3 semanas no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, devido ao grande sucesso que está fazendo agora no Reino da Bissolândia. Obrigado, Patrício. E tem uma notícia aqui que vem diretamente de Bordeaux, na França. Um laboratório conseguiu produzir um shampoo de múltiplo uso. Se usado diariamente, serve para combater a queda de cabelo. Usado dia sim, dia não, combate a caspa.
Se for usado só aos domingos, faz crescer cabelo. Eu vou perguntar pro Derico, meu assessor para assuntos aleatórios, meu... Pois não, senhor. Sim, senhor. Como é que o shampoo sabe que dia é domingo? Por Difícil. exemplo, não. Existem várias maneiras de você saber que Não, você, que eu, domingo por é o exemplo, dia. eu olho na folhinha, eu já sei que dia. Não, mas por exemplo... Mas o pra quem- shampoo, ele olha o shampoo, também? Por exemplo, ele não consegue olhar, mas o shampoo, ele, por exemplo, ele atrapalha o olhar, né? Ele arde nos olhos. Certo? Certo. Por exemplo, ele entra nos ouvidos, a espuma, então ele também ouve, de certa maneira. Certo? Então, por exemplo, se ele entra nos nossos ouvidos, aquela espuminha do shampoo, você começa a ouvir assim, o que a gente pode ouvir de domingo? Ai, né? Ele já sabe que é domingo. Não é? Não é porque você ainda não explicou como é que o shampoo consegue saber que dia é domingo. Não é pelo fato dele entrar no ouvido e ouvir uma risada igual a do Silvio Santos que o shampoo vai ficar sabendo que é domingo. Então, vamos ver. Eu acho que eu não sei. Eu também não sei. Tem que ligar para esse laboratório lá de Bordeaux. Ele é delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Vou começar com Antônio Raiol. Você que... O que é esse presente para mim? Isso é uma modesta lembrança, ele não está à sua altura, não. Muito obrigado. Você que é delegado sabe me dizer como é que o shampoo sabe que dia é domingo, que dia é sábado? Olha, eu estava pensando ali, realmente é um mistério, né? Merece uma investigação bem profunda. É verdade. Muito obrigado. É um chaveiro da Polícia Federal? Exatamente. É? Olha aqui, chaveirinho da Polícia Federal. Brinca, vem roubar a chave do meu carro agora para ver o que acontece. Vem, olha só. Muito obrigado, querido. Eu sei que você ficou indignado com as declarações do juiz corregedor do TRE do Rio de Janeiro, esteve aqui no programa, o Salomão, Paulo César Salomão, e falando sobre o caso da Grega, né? E ele disse que 14 pessoas tinham sido pegas em flagrante, e que só 2 pessoas acabaram presas. Realmente 14 pessoas foram pegas em flagrante e só 2 ficaram e soltaram as outras? Isso aconteceu realmente? De certa forma, essa afirmação está correta. Eu não fiquei bem indignado. Eu fiquei magoado, eu não fiquei indignado porque eu conheço o Dr. Paulo César Salomão e hoje eu sei que hoje ele já está perfeitamente esclarecido sobre o que ocorreu. Mas pelo fax que a gente recebeu aqui, você ficou bastante chateado, né? Não, você fica magoado quando você está fazendo um trabalho que você acha que vai ser elogiado e você é malhado. Aí realmente você fica, né? O que houve ali foi o seguinte, as pessoas, a imprensa teve muita dificuldade para saber o que ocorria, porque isso durou toda a madrugada do dia 14 para o dia 15. Começou às 11 horas da noite e acabou 15 horas do dia 15. Mas as pessoas foram presas e foram soltas? Foram levadas para a Polícia Federal. Nós só tínhamos elementos, documentos e testemunhos que justificaram a prisão da Grega e do sócio dela e não tínhamos provas contra as outras pessoas. Essas outras pessoas foram interrogadas, elas estão dentro do inquérito. As investigações foram aprofundadas, o Ministério Público trabalhou junto conosco nessa investigação e a prova de que essas pessoas não podiam ter sido presas naquela ocasião é de que hoje, nesse inquérito, nós temos 4 denunciados à Justiça pelo Ministério Público. A Grega e o sócio da Grega, e 2 outras pessoas que foram descobertas em outro escritório no aprofundamento das investigações. Ou seja, aquelas pessoas que foram interrogadas, mas que não foram presas, elas continuam sem que nós tenhamos elementos contra elas. Se eu prendo sem provas, eu cometo um crime de abuso de autoridade. Então é preciso também especular, nós podemos, mas prender com especulação nós não podemos, nós temos que provar. E, infelizmente, nós não tivemos condição de provar e até hoje ainda não conseguimos. O trabalho de investigação continua. Agora, quantas pessoas foram descobertas pela Polícia Federal fraudando nas apurações? Olha, nós temos hoje no Rio presas 16 pessoas, nós temos, se não me engano, umas 4 com prisão decretada, estão foragidas. São 20? Por aí. E nós temos também muitas outras pessoas, um número realmente grande, indiciadas. Ou seja, indiciados nos inquéritos. Significa, tecnicamente, que há indícios de participação dessa pessoa e essas pessoas poderão vir a ser ou não denunciadas pelo Ministério Público. Agora, Antônio, não é muito pouca gente para o volume de fraude que houve, que inclusive justificou uma nova eleição? Evidentemente. O negócio é o seguinte, não houve uma quadrilha, não houve a quadrilha, houveram quadrilhas. E há também indícios de atuação de pequenos grupos autônomos. Mas podemos dizer, de certa forma, o que houve foi o seguinte: isso foi mais um subproduto da cultura da impunidade, que atinge o seu clímax no Rio de Janeiro,
em que todo mundo quer levar vantagem de alguma maneira. Agora, você falou em cultura da impunidade. Em que área? Porque a gente vê, por exemplo, que os bicheiros estão presos. Os juízes que fraudavam no INPS, o INSS, também foram presos. Quer Exatamente. Dizer, o Rio de Janeiro deu até demonstrações, né, de estar um pouco terminando com essa fama de impunidade, botando casos célebres, né, resolvendo e botando na cadeia, como o caso do massacre da Candelária, etc., onde os responsáveis foram presos. Você acha que ainda existe, mesmo assim, a cultura da impunidade? Ainda existe. Ainda existe porque talvez tenha até um dado cultural do Rio de Janeiro. O carioca, ele é indulgente, ele é tolerante por natureza. Você quer ver um exemplo? Você falou dos bicheiros. São Paulo tem bicheiro. Mas em São Paulo, o bicheiro não era, pelo menos do Rio, agora já não é. Não é uma pessoa da alta sociedade, não é uma celebridade. No Rio de Janeiro, o bicheiro era celebridade. Época de carnaval, vivia dando entrevista, programa de televisão, o Diaba 4, entendeu? Então, quer dizer, quando o Castor esteve preso na Polícia Federal, na Operação Nevasca do Videopôquer, você tinha que ver a romaria de pessoas que iam visitá-lo. E pessoas influentes, pessoas importantes. E as desculpas qual eram? A imprensa ia... Mas o que o senhor veio fazer? Ah, não, é porque ele é o presidente do Bangu. E o senhor veio porque não? Porque ele é o presidente da Mocidade Independente. Então ninguém vai dizer, não, porque ele é bicheiro. E era mesmo. Então, mas embora os bicheiros paulistas também tenham suas fachadas de negócios aparentemente ilícitos, para justificar até seu modo de vida, você não vê essa cultura da celebridade, como eu estou lhe dizendo aqui. Tem uma revista que sai num jornal todos os domingos no Rio de Janeiro, que um número dessa revista, a capa era um maninho sentado numa motocicleta, com pose de galã, e a matéria de capa, ele lá falava sobre o meu Rio de Janeiro. Uma das celebridades do Rio de Janeiro é um ladrão, é Ronald Biggs. Ele é ladrão. O que ele é? O currículo dele, ladrão. Aposentado, não aposentado. Sim, ladrão. Ladrão aposentado, não vamos chamar ele agora de ladrão. Uma das fontes de renda dele é uma camiseta que ele vende, principalmente para inglês, onde está escrito lá, I was with Ronald Biggs. Quer dizer, eu estive com Ronald Biggs. Aí o inglês volta para a Inglaterra para gozar. O pessoal mostra a camiseta. Mas o Ronald Biggs ele tem que dar um desconto, porque afinal de contas tem tanta gente que rouba aqui para mandar para fora, ele roubou lá fora para trazer para aqui. Quer dizer, já, né? Aliás, já acabou o dinheiro do roubo dele, né? Tudo indica que sim. Já está vivendo de camiseta. Tudo indica que sim. Como é que você está vendo esse acerto no Rio de Janeiro contra a violência do tráfico, contra o tráfico, os traficantes, etc? Olha, veja bem, o que nós temos no Rio de Janeiro hoje é a consequência de anos e anos de omissão. Em 1986, eu fui dar uma palestra na Universidade de Gama Filho e eu fiz uma análise do quadro na ocasião e uma projeção do que eu achava que ia acontecer, não eu achava, com base em detalhes técnicos. E depois eu fui embora, a superintendência recebeu um ofício lá da universidade, dizendo que a palestra foi muito boa, coisa e tal, mas eu fui um tanto quanto alarmista. Eu usei cores muito fortes. Aquela minha previsão de cores fortes... Isso foi quando? Em que 86. Para 10 anos, ela já está defasada há 5 anos atrás. Quer dizer, tudo aquilo que eu estava prevendo de aumento de criminalidade já aconteceu. E se nós não tomarmos hoje uma série de medidas drásticas, contundentes, nós vamos para o Rio de Janeiro para um processo de libanização. Nós temos hoje milícias armadas em luta entre elas. O poder público tentando conter milícias. E no meio disso tudo a população levando tiro de bala perdida. Você acha que essa intervenção do Exército, aliás, bem articulada pelo presidente Itamar, não é que não bateu de frente com o governo, com o governo estadual, não houve estado de sítio, não houve perda de direitos, enfim, tudo isso acabou sendo um plano bem articulado. Você acha que vai resolver? Você não acha que o maior problema é a existência, por motivos sociais, ou seja lá o que for, a existência dos consumidores do que Você tirou a minha resposta, mas tudo você já respondeu. Você não vai valorizar o preço da droga? Veja bem, se fosse possível, um passe de mágica, um estalar de dedos, agora, nesse momento, fazer com que desaparecessem todos os traficantes do Rio, seus estoques de cocaína e maconha, seus arsenais, o que nós teríamos nas próximas horas? Uma multidão de dependentes de droga em busca da mercadoria que ele está precisando. Como toda demanda cria sua própria oferta, dentro de muito pouco tempo, essa estrutura do tráfico ressurgiria. E por falta de contenção, ou seja, a ausência do poder público de contenção, ela em muito pouco tempo ela também readquiriria o status que ela tem hoje. Então não há... A questão, o que eu acho grave, é que todo mundo está analisando isso de um ponto de vista muito distorcido. Porque ninguém está preocupado com um garoto de 12 anos cheirando pó.
Está todo mundo preocupado que o traficante está dando tiro. Fumando crack. Porque Fumando crack, entendeu? Inclusive, o crack veio facilitar a vida do traficante, porque não, O lucro transporte, é maior. o lucro é maior, o transporte é mais fácil, né? Então, veja bem, se o tráfico de drogas no Rio de Janeiro cresceu assim, é porque o faturamento cresceu. Se o faturamento cresceu, é porque o uso da droga também cresceu. Então, não adianta nada você remar só de um lado do barco. Você tem que remar dos dois lados. Você tem que aplicar a lei, que até hoje não foi aplicada, 6368, no que tange a prevenção, a recuperação e reforçar a repressão. Agora, tendo em vista que o crack veio facilitar a vida do traficante que lidava com maconha, porque não tem que encher um caminhão de maconha, aquele cheiro de maconha, que todo mundo chama, maconha, estão levando maconha aí, não sei o que, estão queimando, inclusive, plantações de maconha, né, pensa-se que isso vai aumentar o consumo do crack, que é uma coisa terrível, mortal, absurda, incongruente. Você não acha que seria melhor a liberação da droga para terminar com o tráfico, já que ela não termina, já que o combate ao traficante não termina com o viciado? Olha, veja bem, as pessoas que defendem a descriminalização do uso de drogas, eu prefiro acreditar que elas estejam mal informadas. Em todos os países onde essa medida foi adotada, está havendo hoje um processo de reversão. Eles se arrependeram, porque os resultados não foram os esperados. Eu estive nos Estados Unidos e participei de uma série de simpósios lá onde isso foi muito discutido. Em que país, por exemplo? Eu estive na Flórida. Não, eu digo, em que país que ela foi descriminalizada? Alguns estados americanos estão voltando atrás nas suas decisões. Em relação à maconha? Em relação àquele problema de descriminalizar a posse da droga para uso próprio. Porque quem defendia isso, eles acreditavam que, tirando o encanto do proibido, eles iam também tirar a sedução. Quer dizer, o sujeito que vai só porque é proibido. Mas é que a descriminalização, nesse caso, nos Estados Unidos, foi feita pela metade. Eu não estou falando nem em descriminalização, eu estou falando em liberação. Quer dizer, que é uma coisa mais ousada, ainda mais audaciosa. É verdade. Mas que terminaria com o tráfico, porque a descriminalização pura e simples, com controle e de certas drogas, e quem tem posse não é considerado criminoso, eu acho ótimo. O sujeito tem posse, ele é viciado, ele não é criminoso, coitado, ele é um dependente. Mas isso não termina o tráfico, quer dizer, a droga continua sendo proibida, né? Quer dizer, ninguém pode ter uma loja aqui, a loja do pó, venha comprar a sua cocaína aqui, que é melhor lá da loja do cheirinho, que é mais barata do que na loja do cheirinho. Do momento que a cocaína voltar a ser vendida em farmácia, como era antigamente, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, acaba com o tráfico, acaba com a figura do traficante, não acaba? Necessariamente não. Porque aí nós vamos continuar tendo o problema de, vamos dizer assim, um mercado negro. Aí nós vamos, de repente, partir para o mercado negro. Porque vai ter gente que vai... Você acha que vai faltar na farmácia? Estão cheirando tanto que você acabou aqui. Eu acho que vai ter gente que, por uma questão de censura moral, censura social, ele não vai querer que saibam que ele consome. Então, ele vai querer comprar aquilo ali por um meio que lhe assegure sigilo absoluto. Compreende? Então, eu, pessoalmente, e eu não estou falando isso apenas porque eu acho, estou falando isso porque, através de literatura, que nós temos literatura técnica, através de discussão ampla a respeito disso, eu, por exemplo, eu pessoalmente sou virtualmente contra a liberação, porque eu acho que no Brasil nós temos carências seríssimas em controlar qualquer coisa. A partir do momento que você liberar isso, você vai ter um aumento avassalador de uso de droga por uma faixa etária cada vez mais baixa. Eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer. Entende? O problema mais sério da droga é que ela destrói a juventude, que é a peça de reposição do país. Mas ela destrói eu estou só colocando essas questões porque eu não sou especialista no assunto e não quero deixar parecer que eu sou a favor da total liberalização disso ou daquilo. Eu estou pensando em fórmulas, porque eu acho que a droga destrói a juventude, ela sendo proibida ou sendo liberada, porque ela já destrói. Exatamente. Né? A droga já é uma praga, quer dizer, já tem criança fumando crack. Quer dizer, a droga ela é uma praga, estando proibida ou não. Já que ela é uma praga, sendo proibida ou não sendo proibida, tá? Não seria melhor a liberação para evitar, pelo menos, que ela seja traficada? Não, eu sinceramente não creio, até porque também nós temos que levar em conta o seguinte, o fato de acabar o tráfico, a cocaína está liberada, pronto, é de graça, o governo vai distribuir. Essa legião de marginais, eles vão buscar outro meio de renda ilícita. Entende? Então, isso não vai extinguir a criminalidade. O problema só não é esse. O problema é que nós temos que lembrar que no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, não houve ao longo desses anos investimento em polícia, não há uma política nacional de segurança pública, e a crise não é só na área da segurança. No Rio de Janeiro hoje, por exemplo, isso é até o Brasil todo, você tem
policiais, você não tem polícia, pelo mesmo motivo que você não tem saúde pública, você não tem educação. Esses profissionais dessas 3 áreas ganham de 150 a 400 reais. Isso promove ou facilita a corrupção dentro da própria polícia? Claro, porque essas 3 profissões que eu me referi, todos vão procurar um segundo emprego, sendo que hoje não é mais segundo, é o primeiro, porque ele ganha lá fora 3, 4 vezes o que ele ganha através do poder público, sendo que o policial tem um agravante. Alguns deles, ao invés de procurar um outro emprego, entendeu? Eles vão procurar o quê? Uma renda ilícita. Eu não acredito, sinceramente, que a baixa remuneração seja determinante de corrupção. Não, a corrupção claro que já está dentro dele ali, mas ela contribui de maneira relevante. Você vê que tem pessoas absolutamente pobres que não têm nada de corruptas, né? Quer dizer, tem lixeiro que acha dinheiro, devolve. Quer dizer... Senão nós teremos milhões e milhões de brasileiros aí praticando crimes que são aqueles milhões desvalidos aí. E para o corrupto, o dinheiro nunca basta. Nunca é demais. Por mais que ele ganhe... Nunca é demais. Às vezes você... em investigações, você chega a um sujeito só porque ele não soube que era hora de parar. Pô, mas se ele amealhou uma fortuna tão grande, se ele tivesse parado, nós não conseguimos pegá-lo. Agora, você acha, e você que está dentro da polícia, né? Quer dizer, você, sendo da Polícia Federal, tem, claro, conhece bem a polícia de uma forma geral. E a corrupção é muito grande na polícia? Na Polícia Federal, nós podemos dizer que ela está no índice tolerável. Você vai dizer, por que é índice tolerável? O que eu quero dizer é o seguinte: esse problema é maçã podre, você vai encontrar em todos os cestos. O que difere é o que fazer com a maçã podre, o que é que você vai fazer com a maçã podre. E o tamanho do cesto. Tamanho do cesto, exatamente. Eu me lembro que há um tempo atrás um jornal fez uma pesquisa sobre os funcionários demitidos da Polícia Federal a bem do serviço público. E realmente fizeram uma pesquisa lá, entre outros órgãos públicos federais, e a Polícia Federal era o órgão que tinha demitido mais funcionários. Isso foi erradamente interpretado como sendo o órgão mais contaminado. Não. É que nós temos um serviço disciplinar muito ativo, rigorosíssimo. Às vezes, certas decisões do nosso serviço disciplinar, elas têm sido alteradas na justiça. É um direito do funcionário. Ele recorre à justiça e alega que as provas não foram suficientes, e alega que a pena foi hiperdosada, e através de via judicial ele consegue ser readmitido, o que é um direito dele, e decisão judicial não se discute, ela se cumpre. E na polícia de uma forma geral? Quer dizer, quando eu falei em polícia, eu não estava me referindo especificamente à Polícia Federal. Ah, sim. Veja bem, o que você tem num policial? Você tem uma parcela de autoridade que é confiada a ele, você tem uma arma, você tem uma carteira que abre muitas portas, e você paga a ele uma miséria. Então você praticamente está empurrando esse policial para a corrupção. Hoje, um policial militar do Rio de Janeiro, se ele não conseguir um outro emprego, ele vai morar em favela. Milhares deles moram em favelas. O que é que ele faz nessa favela? Ele pelo menos tenta se manter neutro. Ele não pode chegar nessa favela e dizer, não, aqui é a polícia, entendeu? Eu sou polícia, vamos parar com isso aí que eu não quero. Ele não morre, pô, entende? Na Polícia Federal esse problema é menor, porque a remuneração hoje de um policial federal, que está defasada, nós estamos com um sério problema salarial dentro da Polícia Federal, a remuneração hoje de um agente de Polícia Federal, ela pelo menos é 2 ou 3 vezes superior à de um policial civil do Rio de Janeiro. E um pouquinho mais em relação ao policial militar. E mesmo assim é baixa? E mesmo assim é baixa, porque o que você tem que pagar pelo sujeito é pelo que você espera que ele faça. Tem que parar com esse negócio de você achar que vai pagar uma miséria e ele vai render serviço de primeiro mundo. Isso não existe. Como ele disse, não há investimento, não houve ao longo dos vários anos. A polícia carioca está desmantelada, a Polícia Federal está em processo de também caminhando para o desmantelamento, e agora então quer tomar uma série de medidas emergenciais. Nós temos na Delegacia de Repressão Entorpecente do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, 25 agentes, 2 escrivães e 2 delegados. 25 agentes. Nesse ano de 94 até agora, esse grupo de funcionários, eles apreenderam 354 quilos de cocaína, 2.300 quilos de maconha, 12 fuzis, sendo 10 AR-15, um FAL e 1.30, 10 metralhadoras, uma com laser silenciador, 8 escopetas, essas automáticas, 11 pistolas automáticas, 18 granadas de bocal, dessa que é lançada da boca do fuzil para destruir anticarro, que se chama, umas 2 dúzias de granada de mão. Então, esses 25 gatos pingados fizeram isso. Como é que essas armas entram no Brasil, hein? Principalmente via rodoviária e via marítima. Ao contrário do que se pensa, não é por via aérea. Por pior que seja, o sistema de vigilância no aeroporto do Rio de Janeiro é muito mais rigoroso do que nas estradas. Sim, e do que por via marítima. Evidente. E o risco de você perder, quer dizer, do criminoso perder a carga dele, é muito maior. Então, é eminentemente via rodoviária. Nós temos 400 quilômetros de fronteira seca. Você atravessa aquilo ali como quem passa daqui para ali. Então, é uma facilidade muito grande. E nós temos apreendido caminhões de madeira com carga de maconha, com armas, armamento escondido, munição.
Entendeu? Então, ao longo quer dizer, o que a Polícia Federal, onde a Polícia Federal está, ela está, dentro da medida do possível, fácil, os poucos recursos, trabalhando acima do seu limite. Nós temos até um nível de eficiência muito bom, considerando os poucos recursos que nós temos. Bom, eu conversei aqui com o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o Antônio Raiol. Raiol, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta. Olha, tem um apelo comovente aqui, escrito pelo próprio menino, que se chama Tiago Porto, tem 12 anos, olha a letrinha dele aqui, mostra aqui, dá para ver? Ah, só para dar uma ideia da letrinha do menino, diz: boa noite, Jô Soares. Peço para algum oftalmologista que estija disposto a me ajudar, pois eu tenho uns probleminhas nas vistas, que o tratamento é muito caro, que são astigmatismo, miopia e torção nas córneas. Quem quiser me ajudar, ligue para 524-3860, em São Paulo, falar com Claudete, ou 529-1821, telefax, falar Cláudia. Obrigado, Jô, admiro muito o seu trabalho. Parabéns, obrigado, Tiago. Tiago, obrigado, meu amor. Os telefones, então, em São Paulo, 524-3860, 529-1821. Se tiver algum oftalmologista que queira atender o Tiago, ajudar o Tiago nesse tratamento, eu peço também que entre em contato aqui com a nossa produção e a gente passaria depois para o Tiago, que tem 12 anos, tem miopia, astigmatismo e torção nas córneas. Tá? Tá aqui lido o apelo. Pode guardar. Alex, pede para guardar, por favor. Bom, ele foi reitor da UNB e conseguiu dar uma virada no segundo turno das eleições em Brasília. Cristóvão Buarque. Que é, Cristóvão, você deu uma virada, agora está na frente, está em primeiro lugar nas pesquisas? Numa eleição, a gente só sabe estar na frente depois que abrem as urnas. De qualquer maneira, as pesquisas todas hoje colocam que eu estou na frente do outro candidato. Não só chegamos ao segundo turno, bem apertadinho, quase empatado, e estou na frente pelas pesquisas. Como é o nome do outro candidato? Valmir Campelo, o senador Valmir Campelo. Eu estou sabendo. Mas por que sempre que um candidato fala do outro candidato? Não, eu não. Aliás, eu tenho... É técnica de Não, eu faço questão de não fazer isso. No meu programa eu chamo sempre ele por senador Campelo, senador Valmir Campelo. Aqui, porque estava se falando em geral, eu falei o outro candidato. Mas eu evito isso, é verdade. Há uma prática, eu fujo disso. Já notou, mas já notou isso? Já notei. Exatamente por isso é que eu reajo. Eu digo o nome, sim. O meu candidato, opositor, é o senador Valmir Campelo. Cristóvão, e foi uma virada, né? Porque antes o Valmir estava na frente. Foi uma virada, sobretudo, porque eu nunca fui candidato. É a primeira vez que eu sou candidato a um cargo eletivo. E ele é um político, o senador Valmir é um político tradicional. Tem 30 anos de fazer política, sempre fez política, foi administrador de diversas das cidades do Distrito Federal, foi deputado e é senador. Então, foi uma virada nesse sentido. E o livro? Isso aqui você já tem prática, né? De escrever já tem prática. Já, é a terceira vez que eu venho aqui por causa de livros. A Revolução nas Prioridades, Cristóvão Buarque, está aqui. Esse livro aqui trata de quê? Esse livro é a continuação de 2 que eu tive a oportunidade de lançar, inclusive por aqui. São 4 livros, na verdade, que formam uma análise da crise da modernidade brasileira e traz uma proposta de uma nova modernidade. O primeiro foi a Desordem do Progresso, que eu lancei aqui. O segundo foi o colapso da modernidade brasileira. O terceiro foi a Revolução na Esquerda e a Invenção do Brasil. E esse quarto eu chamo de a Revolução nas Prioridades, da modernidade técnica à modernidade ética. São medidas, são 100 medidas visando mudar
a modernidade brasileira através de uma revolução nas prioridades do uso do recurso. Pelo seguinte, se a gente analisa as prioridades que o Brasil teve nos últimos 50 anos, todas elas foram realizadas, mas muito mais do que se esperava. Estradas, pontes, indústria, exportação, agricultura, tudo a gente realizou e superou. Entretanto, a gente tem crianças na rua, a gente tem uma educação degradada, a gente tem uma saúde em péssima qualidade. Por quê? Porque as prioridades foram exatamente a indústria, a estrada, a ponte, foi a prioridade da economia, da modernidade que eu chamo de técnica, e não de uma modernidade que eu tenho chamado de ética, que seria dizer, vamos ter a melhor escola primária e secundária do mundo? O Brasil poderia ter. Se dissesse, vamos ter a melhor universidade do mundo, não dava para o Brasil ter. Não temos por problemas de porque os outros têm 1000 anos, têm 200 anos, as nossas são jovens, mas a escola primária e secundária, o recurso nós temos. Então, a ideia é uma revolução nas prioridades. A gente trabalha com 10 prioridades, uma das quais é a economia. Mas a primeira, toda criança numa escola boa, gratuita, de qualidade. A segunda é ninguém passar fome. A terceira é ninguém morrer antes do tempo. Não passar fome não devia estar na frente da escola? Bem, as 10 não quer dizer que uma está na frente da outra. As 10 formam um conjunto, inclusive se interligam. Certo. Então, não dá para dizer que uma está na frente da outra. Cristóvão, você, nessa campanha, você é primo do Chico Buarque, né? Somos primos, o mesmo tataravô, ou seja, é um primo não muito próximo. Sei, mas é primo, né? Os bisavós eram irmãos. E é verdade que chegou a haver um jogo a Flávia de futebol? também, segundo um amigo meu diz, a Flávia, sua mulher, também é prima do Chico e minha. Por quê? Por que ramo? De eu não sei, eu não trabalho com isso, mas tem um dos parentes nossos, Bartolomeu, que cuida e se dedica a isso. E então, dia que a Flavinha é sua prima do Chico? Ele deixa. Então eu sou primo do Chico também. Chico, seu primo aqui, Chico, tudo bem? Pelo menos os dois, nós dois somos fluminenses, que eu não sei se você sabe, ganhou do Palmeiras. De 4-1, que o Fluminense é um time que voltou a existir no Rio de Janeiro agora. Porque andou, hein? Foi sem querer. O palmeirense não pode ficar sossegado. Foi sem querer, mas foi bonito. Pode ter sido sem querer, mas foi bonito. E o Chico, parece que o Chico participou de um jogo de futebol. Exatamente. Em prol da sua campanha. É verdade. E parece que você ficou no banco para não se comprometer, disse, não, eu não quero perder voto, eu não vou jogar, é melhor ficar aqui. 2 jogando ruim seria ruim demais para a família, só dava um jogando ruim. Mas o Chico, aliás, preciso dizer que jogou bem. O Chico é craque, já vi filme do Chico jogando, inclusive, vídeos do Chico jogando. Verdade. Né? E o Lula também jogou. O Lula também. Falando do Lula, você fez parte do governo, chamado governo, Ministério do Governo Paralelo do Lula, né? Na área da educação. Na área da educação. Isso queria dizer que se o Lula tivesse sido eleito na eleição que ele perdeu para o Collor, você faria parte do Ministério? Não, isso eu não sei. Isso daí teria que perguntar a ele, ao partido, às diversas forças. Aí não dependeria de mim. Se você foi convidado para fazer parte do Ministério Paralelo... Fiz e dei a resposta. Nós lançamos uma proposta para a educação, assinada por ele e por mim, que foi publicada, parte da qual está nesse livro. Parte da qual vem desse meu trabalho no chamado Governo Paralelo. Agora, se seria ministro ou não, seria muita pretensão dizer isso, não tenho a menor ideia. Não, tudo bem, eu sei. Mas eu daria apoio ao Lula, obviamente, votei nele, fiz campanha, sou do Partido dos Trabalhadores e, obviamente, eu gostaria de estar no governo do Lula, sem dúvida alguma. Claro. Agora, não sei se ele chamaria. Você tem que perguntar a ele. Eu sei que não sei, mas presume-se, né? Quer dizer, se chamou para o paralelo. Não, aquilo é porque era a brinca, a Vera vai ser outro. Não dava, né? Gustavo, você começou a campanha de uma maneira mais como um professor em campanha. E agora me parece que é mais o político já em campanha. É isso? É verdade. Essa coisa acontece durante a campanha? Aconteceu, pelo menos no meu caso, não sei como é nos outros. Há um momento em que você muda, de fato. Há um momento em que você deixa de fazer palestra, você faz comício. Há um momento que você deixa de se relacionar como quem fala. Você passa a falar como quem se comunica. Há um momento de mudança. Há um momento, por exemplo... Qual é a diferença? Eu vou dizer, durante muito tempo, eu via o meu nome ser dito, o meu retrato, e ficava até tímido, encabulado, achando aquilo estranho. De repente, eu acho isso mais que natural, até porque parece até que não é o meu nome, é o nome de um projeto que está aí por trás. É diferente, é meio mágico, não sei não. Deve ser como vocês no teatro. Vocês encarnam algum personagem. E eu, de fato, hoje assumi esse personagem, que é uma proposta de mudança no Distrito Federal, de mudança na maneira de governar, de mudança nas prioridades para as quais a gente usa o recurso do governo, uma mudança radical na situação de Brasília, no conjunto do Brasil,
Brasília tem uma postura nacional, deixar de ter apenas administradores como se fossem prefeitos que procuram pavimentar as ruas, mas não, e ter um governador que assuma um discurso nacional que leve para a luta pelas reformas, pela necessidade de mudanças sociais no Brasil, até para evitar essa migração, sem aquela coisa que alguns falam, que é preciso diminuir a migração. Não, não é preciso diminuir a migração para o Distrito Federal. O Distrito Federal de Brasília, nós somos capital de todos ou não somos capital de nada. Temos que ser capital de todos os brasileiros. Agora, só tem uma maneira de que a cidade não enche, é a gente ter situações boas em todo o resto do Brasil. Então, essas mudanças, essas posições de mudança, eu hoje encarno, e encarno como candidato, como político, não mais como professor. Não é muito difícil fazer esse tipo, ter esse tipo de postura em Brasília, pelo fato de Brasília ser a capital? Não, quer dizer, não é mais difícil ser governador de Brasília do que de um outro estado? Como autonomia, enfim, como trabalho político e não administrativo? Olha, eu não sei, eu nunca fui candidato a nenhum outro e nunca fui governador de Brasília. Espero ser a partir do próximo ano. Mas eu acho que não. Brasília, como capital, tem 3 coisas que a gente tem que ver. Alguns dos investimentos que nós fazemos é porque lá é capital, então tem que ser. Outro é porque o Brasil inteiro vai ter que fazer para o Brasil inteiro. Educação, saúde, luta contra a violência, emprego, o Brasil inteiro vai ter que fazer. E Brasília faz parte. E outro, não. O outro é coisa de Brasília para Brasília. Nós vamos ter que pagar com os nossos recursos, com os impostos que nós já pagamos lá. Qual é a diferença que tem no tom, você disse, quando muda de estar apenas falando para... Você não falou em comício, você falou... Oh, meu Deus, como é que você disse? Eu não me lembro da frase, a frase foi perfeita. Você disse, há uma mudança... O professor, ele tenta convencer. O candidato, ele tenta, na verdade, seduzir o eleitor. É uma relação diferente. Isso aí não há dúvida. Agora, como é que acontece? Mas o professor também não tem que usar, de uma certa forma, de sedução? Eu acho que muito menos se tiver. O professor ele convence, ele analisa, ele apresenta seu conhecimento. O candidato, ele apresenta sua emoção diante do momento histórico que está vivendo. Ele se comunica com o eleitor através de um processo que não precisa estar convencendo. De repente, uma frase, de repente, uma conversa, um aperto de mão, um olhar. É isso que é bem diferente. Para dar aula, não precisa chegar junto de aluno. A política chega. A política chega. Mas na aula há professores que se comunicam mais do que outros, não é? Quer dizer, não existe um componente irracional aí da emoção que funciona nos dois lados? Eu me considero um professor que sempre se comunicou muito bem com meus alunos, mas eu sempre mantive um nível da lógica, da razão, do convencimento, da explicitação das teorias que eu conhecia. Certo. A eleição é diferente. É um processo extremamente rico. Eu estou muito feliz de ser candidato. Eu acho que, inclusive, eu defendo nesse livro, aliás, que ninguém deve ter a função política permanentemente. Eu acho que se é uma função, ela tem que ser temporária. É como fazer o serviço militar. Você faz um tempo. Eu proponho aí no livro, como uma das medidas para mudar o Brasil, que nenhum político possa ser reeleito mais de uma vez. Nenhum, nem vereador, nem deputado. Ele cumpre um mandato, depois até outro, depois ele tem que se candidatar ou a outra coisa ou a nada mais durante algum tempo. Para quebrar o vício da política como uma profissão. Política é uma função pública. E eu não imagino... o vício da política. Agora, eu não me imagino, por exemplo, sendo candidato outra vez daqui a 4 anos e outros anos, ou não. Eu espero daqui a 4 anos estar dando minhas aulas outra vez. Eu acho que isso faz parte de uma postura nova de ruptura. No México, você não pode ser reeleito nunca mais para o mesmo cargo. Mas, em compensação, o partido continua o mesmo. Aí o partido é forte, e forte até de maneira negativa. Mas eu acho que aí é radicalismo demais. Mas você ficar um tempo fora, eu acho que deve fazer muito bem a um político ele descobrir que existe vida fora do Congresso. Ele decidir que existe vida fora da eleição. E ele não perder o seu vínculo com alguma profissão que ele tenha. Eu acho que isso é importante. Sou contra a política como uma profissão. Como profissão. A política é uma função. Você pode até exercer toda a sua vida, mas não com cargos políticos. E no caso do político que exerce cargos, como ministérios, por exemplo? Você acha que um ministro também só pode ser ministro uma vez? O ministério não é um cargo no sentido eleitoral. Ele é chamado, ele pode até não ser político, existem ministros que vêm para o cargo por razões técnicas. Aí eu acho que ele pode ficar mais de uma vez, não é problema. Mas mesmo assim não é bom que se vicie. Eu acho que a gente tem que criar no Brasil uma grande dinâmica de mudança, em tudo. Aliás, eu não proponho só para político, para que veja que a minha postura é mais aberta. Eu acho que líder sindical também.
O líder sindical não pode se perpetuar como líder criar sindical. o vício, né? Cria um vício e aí ele tem que ser sempre aquilo, e aí ele entra na máquina, e ele não pode sair da máquina, aí ele perde o contato com a realidade, suas bases também. Agora, como é que você vai fazer que os políticos votem uma lei proibindo os políticos de continuarem a ser políticos? Os políticos já votaram muita coisa contra o interesse dele quando a população deseja, porque aí passa a ser o interesse dele. Primeiro ponto é. Segundo, eu acho que está havendo uma mudança, Jô, não apenas na gente aqui, está havendo uma mudança na cabeça dos políticos. Estão chegando políticos novos e eles próprios estão começando a perceber. Um dia desse eu conversei com um político que disse que gostaria de haver uma lei que tivesse havido antes, porque ele vai para o 3º mandato e ele perdeu todo o contato com a profissão dele. Ele agora não tem mais jeito de votar. Que era o quê? A profissão dele era o quê? Ele era técnico da Petrobras. Ele agora tem dificuldade de voltar. O que é que aconteceria se ele já soubesse que não poderia ser reeleito mais de uma vez? Ele já estaria pronto para manter-se atualizado na sua profissão. Porque aí ele fica inclusive sem profissão, né? Um dia desse alguém me disse, mas o Ulisses Guimarães, como é que a gente teria alguém com aquela experiência? Eu acho que o doutor Ulisses Guimarães, que é um grande exemplo de político deste século, ele seria ainda melhor se nos seus 30 anos de deputado ele tivesse ficado um período fora. Ou como vereador, ou como governador, ou como nada, dando aula, ou sendo um empresário, ou sendo artista, o que ele fosse. Temos que fazer da função pública uma função pública, e não uma profissão. Cristóvão, você sendo eleito governador, porque existe uma condição sui generis em Brasília, né? Quer dizer, você está concorrendo contra o candidato do PTB, que fez parte da aliança com o PSDB e o PFL no lançamento da candidatura do atual presidente, do presidente eleito Fernando Henrique, né? Depois da eleição, seja que ganhe você ou que ganhe o Campelo, o candidato perdedor continuará apoiando o governo Fernando Henrique? Bem, esse é em São Paulo, desculpe, só para completar. Em São Paulo, por exemplo, o PT apoia o senador Mário Covas, né? Quer dizer, há uma aliança entre o PT e o PSDB. Terminando as eleições, o candidato que perder apoia o governo e o que ganhar também apoia o governo? Não, eu sou candidato da chamada Frente Brasília Popular, eu sou do PT. Eu tenho uma posição deste grupo. Agora, é preciso lembrar que em Brasília o PSDB está me apoiando. A candidata a governadora Maria de Luz Abadia, que é uma deputada, no dia seguinte que ela terminou e perdeu e não foi para o segundo turno, ela me apoiou, o partido inteiro do PSDB me apoia. Então, eu tenho o apoio do PSDB. Mas, por outro lado, gente, na medida em que nós estamos numa situação civilizada, com políticos novos, eu não vejo o menor problema de ter um relacionamento digno, respeitoso, de partidos diferentes entre eu, como governador do Distrito Federal, e o presidente Fernando Henrique Cardoso. É preciso lembrar que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem insistido, dito, e isso é compatível com o seu passado, ele não é o político é dando o que se recebe. O primeiro ponto é esse. Não, é um político que vai ouvir o governador de 2 milhões de habitantes, que é o Distrito Federal, independente do seu partido. Segundo, eu não vou chegar lá como pedinte, com o chapéu na mão, não. Eu vou chegar lá representando 2 milhões para solicitar o apoio do governo federal nas mesmas coisas que os outros governadores vão, educação, saúde, transporte urbano. Nós não vamos pedir dinheiro para nenhuma obra megalomaníaca, está fora do nosso programa. Nós não queremos dinheiro para grandes obras, não. Nós queremos dinheiro para educação, saúde, transporte urbano, emprego e a luta contra a violência. Isso eu acho que ele deve dar, se a gente precisar, não só para o Distrito Federal, para o Brasil inteiro. Eu não vejo o menor problema de um relacionamento maduro entre um governador de um partido e um presidente de outro, sem que um tenha que cooptar o outro, sem que eu tenha que fazer apoio para ele e nem ele fazer apoio político para mim. São relações, vamos chamar, entre as instituições do Estado. Bom, eu conversei aqui com o candidato ao cargo de governador de Brasília pelo PT, Cristóvão Buarque, que também está lançando aqui o livro A Revolução nas Prioridades. Está aqui. Cristóvão, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.
no meio da sessão de cinema em que o presidente Itamar Franco assistiu ao filme Forrest Gump, na companhia da sua simpática e intelectual amiga June, o Lanterninha foi até a fila em que eles estavam sentados, respeitosamente se dirigiu ao presidente, dizendo: presidente, a espectadora que está sentada atrás do senhor pergunta se o senhor podia fazer a fineza de tirar o tupete, que ela também quer ver o filme. Que maravilha. June, é um nome bonito, né? June. Diz que hoje em dia em Brasília todo dia tem festa junina. A música já rendeu a ele muitas histórias. Eu vou conversar com Ucho Gaeta. Ucho, quantos anos já de música? Mamma mia. Acho que é mais ou menos 40 e poucos anos de música. 40 e poucos anos. Você começou então com 2, 3 anos, aí você está com 42? Muito obrigado, Ucho. Você está com que idade, Ucho? Eu posso perguntar para você? Não, Mais ou menos a tua idade. 56. Não, que 56? Você falou 58 outro dia. Não, você já está botando mais 2 no lombo. Não, Não. 56. Eu estou com 62 anos. Não parece, né? Não. Parece 70, 80. Não, tá bom. Agora, eu vi que você ficou indignado ali quando eu falei que o meu Fluminense tinha ganho do seu Palmeiras por 4-1. Você viu, o Palmeiras não jogou, não quis jogar. Não jogou por quê? Eu estava dormindo no carro. O Palmeiras não jogou ou o Fluminense não deixou ele jogar? Eu acho que o Palmeiras não jogou nada. O Fluminense jogou bem, mas o Palmeiras não jogou nada. Você conhece o hino do Fluminense? Não. Não conhece? Senão eu vou obrigar você a cantar aqui em minha homenagem. Não, eu conheço o hino mais Sou bonito. tricolor de coração. Né? Quando sou jovem verde imponente, no gramado da luta. É dali porco. E dali, pode um hino que tem E dali porco, uma chamada de torcida que é E dali porco, E dali porco. Não, escuta. E o Edmundo? O Edmundo, fez falta o Edmundo, né? Fez. Bom, você está aqui com os filhos Adriano Júnior, Não, Adriano não. hein? Ucho Gaeta Júnior. O Júnior, eu pensei que era Adriano. Não, Adriano Júnior, que burrice. Como é que pode ser Adriano Júnior? Gordo, burro. Se é Júnior, tem que ser Ucho Gaeta Júnior. Exatamente. Bateria. É tua filha? Olha que bonitinha. Laura? É um temporão que apareceu depois, né, a Laura? Nasceu muitos anos depois. Né? Mais ou menos. É? Mais ou menos. Adriano, Ucho e Laura. E você botou os 3 para trabalharem para você? Não, eu não botei, sabe? Eu nem queria que eles fossem músico, cantor. Não queria isso. Mas parece que eles têm no sangue, então não adianta. Por que será isso? Não lo so, não lo so. Quando é que você veio para o Brasil, Ucho? Em que ano? João, eu queria te dizer uma coisa. Eu demorei 38 anos para falar com você. Você nunca deu a mínima para mim. Eu estava perto dele. Uma vez estava eu, o Zelone e ele. Aí falei, Zelone, me apresenta o João lá no Canal 7, na época. Na Record. Na Record. O Zelone falou, sim. Aí o Zelone começou a conversar com você. Você virou as costas para mim. Então a culpa era do É o hotel, Zelone, no caso. Hotel Zelone. Tudo bem. E aí? Uma vez eu estava tocando em um restaurante na Avenida Paulista e você apareceu lá. Eu te chamei, você né, ó. Alla faccia del bicarbonato di soia, eu digo, mas por quê? Eu sou admirador teu há 38 anos. Puxa, eu tô Você sabe o que quer dizer? 38 anos você... Sempre torcendo por você, sempre. E essa vez o que houve na Paulista? Você me chamou e eu fiz... Não, mas sabe o restaurante de quem é? Não. Do Zé Vasconcelos, lembra? Restaurante do Zé Vasconcelos, Se lembra? chamava Claro. Gold, eu não sei falar inglês, Eu não me Gold Palla, lá, Palla. Golden Ball. Golden Ball. Era isso? É Palla. Palla, ele já falou Palla. E Palla as em bolas. italiano é Palla. Palla em italiano é as bolas. As bolas. Mas as bolas mesmo, le palla. Sarebbero le palle di oro. Os testículos dourados seria.
Né? É verdade, é verdade. E aí eu também passei e não falei com você. Aí eu falei para o meu irmão, o meu irmão estava tocando comigo, esse aqui não estava nem no pensamento, ainda naquela época, né? Aí eu falei, ô Jô, aí, Jô, chama ele, chama, Jô, é você. Eu não fiz nem oi, eu fiz oi. Tá. Então eu não ouvi. Senão eu tinha virado e feito, oi, tudo bom? Depois eu volto aí. Né? Acho que você não ouviu. Bom, tem 2 vezes. Mas Tem é- mais alguma vez que eu fiz alguma desfeita com você, não? Não, não foi desfeita. Porque agora a produção falou, e o útil, Gaeta? Eu falei, ótimo, chama o útil, mas Gaeta. graças a Deus eu consegui. Conseguiu em público, agora está falando comigo em público. Estou com você, é uma felicidade enorme. E o acordeão? É? Tem tocado o acordeão? Não. O acordeão me roubaram, você sabe, né? Roubaram o acordeão? É, eu tinha um O acordeão. caçulinha, foi o caçulinha, não foi? Eu ouvi dizer. Até eu falei com ele uma vez, você falou, o que é isso, o que é isso? Você sabe Você desconfiou dele na hora? Não, imagina, o caçulinha não faz isso. Não. Faz coisas muito piores. Ele já tinha roubado um antes, não precisa roubar 2, não tem. Não, eu estava eu tinha restaurante, não sei se você sabe, inclusive o Silvio Santos, tem que agradecer ele. Eu tinha um acordeão sofisticado, sabe, aqueles acordeão Transivox, você botava em cima de um tripé, pesado para burro, porque eu tenho problema de coluna. coluna. Por causa do acordeão. Por causa do acordeão, porque desde garotinho sempre tocava acordeão. Comecei bem garoto. Então a cervical foi embora. A cervical. Então, na Itália, começaram a construir, a fabricar esse acordeão de... Com tripé. Tripé, acordeão pesado, chamava Transivox. Estava lá em cima do palco, no meu restaurante que eu tinha na Avenida Moema. De repente, um dia, fui abrir a porta do salão, né? Não vi o acordeão, só vi o tripé. Eu falei, o que aconteceu? Sumiu. Roubaram o acordeão. Que louco. Aí inclusive, o Silvio Santos mandou na época uma turma lá filmar, falar o que aconteceu. Filmar o roubo, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. E me convidou. Era o Aqui Agora de antigamente que foi lá filmar. Hein? Não, o Silvio mandou. Era o chamado Ontem e Lá. Ele me convidou para fazer a Porta da Esperança e ele me deu um órgão naquela época. Ah, quer dizer que o seu órgão hoje é o órgão do Silvio. Só que não, hoje eu não tenho mais aquele órgão, porque já... Não, ninguém hoje em dia tem o órgão que tinha antigamente. Antigamente. Agora é Claro. tudo moderno, deixa 7, deixa 8, deixa 9, deixa... É verdade que você, durante a guerra, chegou a tocar acordeão para os aliados, para os americanos, e antes já tinha tocado para os alemães? Como é que é essa história? Você não sabe o que aconteceu. Eu estava começando a tocar e o instrumento, para mim, era familiar esse instrumento. A primeira vez que eu peguei na mão, já parece que, sabe aquela coisa Nasceu que... pra- Não sei, já dava... Comecei a tocar, e esse acordeão foi comprado pelo meu irmão. E minha mãe falou, não mexe não, que você vai apanhar. Assim, eu escondido, quando eles não estavam em casa, eu pegava e comecei. E eu consegui tirar La Comparsita, sozinho, e barril de chopes. Aí, quando o meu irmão chegou em casa e falou, escuta, olha o que eu aprendi. Eu fazia tá, ti, ti, ti. Tá. Falei, pô, eu já sei mais que você. Você mexeu no acordeão? Não mexeu? Aí eu mostrei para ele, ele começou a chorar, falou, fica para você, não quero mais. Aí me deu o acordeão. Que idade você tinha? Eu tinha 8, 10 anos, né? Isso. Na época da guerra, né? Não tinha professor, não tinha nada, não tinha. Aí eu peguei, e eu tinha a mania, porque a gente estava em uma fazenda, trabalhando, para poder comer, na época. Eu comecei a tocar. Passou uns alemães lá, e eu ouvi a música, né? E eles estavam em retirada, como se fala em português. Retirada. Retirada. Italiano, retirada. Retirada para voltar para a terra deles, para a Alemanha, né? Porque a guerra estava acabando. Aí viram tocar, barulho de show. Já viram, né? Alemão, entraram lá dentro. Tudo em alemão. Como é que é em alemão? É que isso aí eu não sei nada. Ele falou assim, bom, Como é que é o barril de você chope? vem... É esse? Sabe que não se chama barril de chope em alemão, se chama Rosbunda. Rosbunda. Não bunda, não. Eu falei A bunda rosa, a bunda Rosmunda. Ah, sim, Rosamunda. 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 Então, chegaram para minha mãe, quando entraram lá invadir a nossa casa, a minha mãe se ajoelhou. Pelo amor de Deus, não levam meu filho, não mata meu filho.
Allora volevamo fare o meu napolitano um pouquinho. E falou assim, signore, ma che cazzo sta dicendo? Che ninguém vai tirar suo figlio, ninguém vai matar ele, só levamos um pouquinho para ele tocar o acordeão com a gente. O alemão falou assim, já bem... Ma noi in portoghese... signor, che cosa sta dicendo? Meu napolitano. Não faz nada. É só para tocar. Me pegaram E e me você levaram. tocou para eles e eles não mataram você? Não, me levaram. Escuta aí. Eu não sei como... Aí você correu um risco sério, Hudson. E aí? Me levaram de charrete lá, me levaram para tocar na festa deles, que eles iam fazer uma despedida para voltar para a Alemanha. Bom, eu nunca na minha vida toquei tanto la comparsita e barril de chopp. Você só sabia tocar isso? Só isso. Acabava barril de chopp, gut, aí pranza, sim, acabava isso, gut, a noite.